Construção e Inovação, o podcast do Sinduscom Paraná Noroeste. Crescimento demográfico elevado e alta taxa de locação ajudam a explicar a pujança do mercado imobiliário em Maringá. E quem discute o assunto é Marcos Catalian, que é sócio da Brain Inteligência Estratégica e coordenou milhares de estudos sobre o setor imobiliário no Brasil. Com base em um estudo da Brain, empresa de pesquisa e consultoria em negócios contratada pelo Sinduscom e Sebrae, o especialista discute preço dos imóveis, baixo estoque e as mudanças no perfil de consumo no pós-pandemia. Marcos, seja bem-vindo ao podcast Construção e Inovação do Sinduscom Paraná Noroeste. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar falando com vocês aqui sobre o mercado de Maringá. Marcos, o estudo da Brain revela que Maringá tem alta taxa de crescimento demográfico. Quais outros fatores tornam o mercado imobiliário atrativo? Bom, Maringá tem algumas características que tornam o mercado imobiliário particularmente atraente, né? A primeira delas é, de fato, o alto crescimento demográfico, né? Então, a cidade vem apresentando uma taxa de formação de novos domicílios muito significativa. Nós registramos a taxa anual entre os últimos dois censos de formação de domicílios da ordem de 3,1. Isso significa, né, para que vocês tenham uma ideia, um incremento de pouco mais de 5.200, 5.500 novos domicílios, ou seja, novas famílias residindo em Maringá. Ora, se tem esse vetor de crescimento demográfico, isso mostra uma demanda potencial para habitação, porque essas famílias de algum jeito terão que habitar, residir, né? Além disso, Maringá tem como um fator importante para o mercado imobiliário a dinâmica econômica da cidade. É uma cidade que tem resistido bastante a crises econômicas, né? Ela tem uma matriz econômica em que parte do seu mercado interno também abastecido aí pela região toda do entorno, do interior, né, com relação aí à produção agroindustrial. É uma cidade diversificada no setor de serviço e também com uma produção industrial importante e que vem se verticalizando, né? A gente vem verificando aí uma taxa de verticalização cada vez maior a partir da região central aí de Maringá. Além disso, cabe dizer o seguinte, Maringá concentra um conjunto expressivo de empresas, de construtoras, nos mais diversos padrões, desenvolvendo e ofertando produtos para todas as classes de renda. Então, você tem desde produtos econômicos, que era um tipo de oferta que Maringá não vinha colocando, né? Então, você começa a ter bastante produto de caráter mais econômico, mas você tem uma grande oferta também do produto médio, alto e luxo, né? Então, com construtoras muito inseridas na cidade, ou seja, que tem uma penetração bastante forte na cidade, no meio maringaense, né? Tudo isso torna o mercado imobiliário da cidade bastante atraente. Certo, a pesquisa mostrou que a taxa de domicílios ocupados por locatários em Maringá é maior que a média do Paraná e do Brasil, mesmo o mercado imobiliário estando aquecido. Quais os fatores o senhor acredita a esse indicador? Bom, também, né, um fator que foi percebido é a alta taxa de locação. Então, das grandes cidades do Paraná, as cidades como Londrina, Curitiba, né, Ponta Grossa, as grandes cidades, as cidades mais populosas, né, do Paraná, seguramente Maringá é a que tem a maior taxa de locação. Então, nós encontramos uma taxa de imóveis alugados na cidade, no total da ordem de 32,3%, que dá pouco mais de 50 mil famílias morando de aluguel. 50 mil famílias morando de aluguel, sendo que se você pegar a região central, né, pegando a partir da Catedral, a gente encontra quase 40% dos moradores, estou repetindo, quase 40% das famílias que moram até 2 quilômetros do círculo central da cidade, moram em imóvel alugado, ou seja, quase 12 mil famílias morando em imóvel alugado. Então, a taxa de aluguel é expressiva. Isso é muito bom. Isso indica
mercado, né? Mercado tanto por transferência domiciliar, ou seja, o sujeito sai do aluguel para a moradia própria, quanto para o próprio investidor que percebe que o aluguel é algo interessante e compra imóvel para deixar alugado. Bom, a pergunta é, por que Maringá tem uma taxa tão mais elevada, por exemplo, que Curitiba, Londrina, cidades com que ela poderia ser comparada, né? Já que não existe um fator assim explicitamente gráfico que justifique isso, né? Nem mesmo característica socioeconômica. Londrina é muito parecida. Dizer que, por exemplo, Maringá é cidade universitária, Curitiba também e tem uma taxa de locação bem menor, né? Então, o que explica isso? Basicamente, o que vem explicando isso é, de um lado, a velocidade de crescimento da cidade e, de outro, a não colocação de imóveis em quantidade e preço suficientes para essa população alugar. Então, toda vez que a gente vê um crescimento maior e mais caro, né, do que a população pode comprar, você tem essa taxa de locação elevada, né? Então, as famílias cresceram, vieram para Maringá, se desenvolveram, se multiplicaram e muitas vezes não conseguem comprar, ainda não deu tempo de comprar, ou o imóvel sequer foi colocado ainda à venda, ou mesmo não está no preço que ela podia comprar. Basta a gente dizer que até recentemente o mercado de imóvel econômico em Maringá era muito inexpressivo, tinha pouca relevância. E se a gente pensar então no loteamento, já que grande parte das famílias de menor renda vai para o mercado de loteamento, aí a gente tem o problema do preço da terra em Maringá, né? Em que o lote mínimo é um lote elevado, de metragem grande, portanto um lote mínimo que fica caro para a família de menor renda, de modo que essa família de menor renda acabava indo, né, para as cidades vizinhas, né, Sarandi, etc. Por exemplo, então, Marialva, ou seja, as cidades vizinhas acabavam absorvendo parte dessa demanda econômica, né, absorvem parte dessa demanda econômica, principalmente através do lote popular, o lote econômico, que em Maringá não é permissivo, né? A gente está falando de um lote de terra, né, em Maringá, da ordem de R$200 mil, né? R$200 mil, um lote de 300 metros, um pouco mais de 300 metros, é totalmente não permissivo para uma família de baixa renda, né? Então, se não tem um lote popular, se não tinha um produto, o que a pessoa faz? Ou ela aluga ou ela vai morar na região metropolitana. Então, é isso que explica essa taxa de locação bastante elevada aí em Maringá. O estudo revelou ainda que o estoque de imóveis novos é baixo em Maringá. É possível inferir que há espaço para aumento no número de lançamentos? Bom, o que também chamou bastante atenção da gente nesse nosso estudo, né, foi a taxa na verdade, o baixo estoque pronto, né? Então, a gente tem menos de 5%, então, repetindo, menos de 5% dos imóveis residenciais em comercialização na cidade, imóveis novos, ou seja, imóvel na mão de incorporadora, menos de 5%, está pronto. Significa o quê? Na pandemia, houve uma limpa de estoque. Todo mundo correu para comprar imóvel pronto, o imóvel que tinha disponível, foi embora, limpou a prateleira. Então, a taxa de imóvel pronto em Maringá, a venda, é ridícula, é desprezível, menos que 5%. No Paraná inteiro está baixo, mesmo Curitiba, mas num patamar mais alto. A gente está falando em Curitiba de quase 15%, aqui a gente está falando de Maringá de menos que 5%. Então, essa limpa de estoque aconteceu por quê? Na pandemia, a velocidade de vendas continuou forte, né, principalmente no segundo semestre, a pandemia de 2020, mas as empresas não lançaram, né? Claro, ninguém sabia o que ia acontecer, então todo mundo travou aí o lançamento ficou travado. Então, mais venda, menos lançamento, acaba o estoque, né? E o consumidor líquido indo principalmente para o imóvel pronto, né? Além disso, o próprio INCC, nesse momento, estimula a compra do imóvel pronto, já que o imóvel pronto não vai ter mais correção, né? O imóvel na planta, ele é sujeito à correção, então a gente vê uma limpa no estoque pronto, e inclusive na venda de usado, né? Isso significa o quê? Que as construtoras têm que correr para repor estoque. O estoque hoje, na média, na cidade está muito baixo em geral, sobre a oferta
total lançada, a gente está falando de um estoque geral da ordem de 15% do que foi lançado, e desse 15%, menos que 5% está pronto, né? Então, de fato, ou a cidade vai começar a vender imóvel usado, ou as construtoras têm que correr para repor mercadoria. Marcos, de acordo com a Brain, de todos os lançamentos de 2020, inclusive o dos últimos meses do ano, 60% foram comercializados. Isso reforça que a cidade tem um bom potencial imobiliário? De fato, houve em 2020, como eu acabei de falar, né, essa velocidade de vendas elevada, né? Então, tudo que se lançou em 2020, 60% do que lançou em 2020 foi comercializado. Ou seja, ainda tendo mais 3 anos para entrega, né, vamos imaginar que lançou em 2020, tem 36 meses na média para entrega, já vendeu 60%. Quer dizer, você tem mais 2 anos para vender os outros 40%, seguramente agora em 2021 já caiu muito esse patamar, deve estar oscilando aí do que foi lançado em 2020, na ordem de 15% a 20% daquilo que foi colocado. Então, mostra o quê? A cidade com apetite, né? Então, o que é importante observar? A cidade tem uma renda que cresce, né? Uma renda per capita crescente, uma economia dinâmica, uma economia diversificada, uma economia com impulso também do agronegócio, com crescimento demográfico elevado. O que acontece? As pessoas acumulam riqueza, acumulam liquidez. E o que é natural? É natural você investir na cidade que você mora, que você trabalha, que você cresceu. Então, há uma série de pequenos investidores, pequenas empresas, profissionais liberais, pessoas que aumentaram a renda, aumentaram a liquidez, aumentaram a taxa de poupança e não tem aonde investir, né? Quer dizer, você normalmente tem como destino de investimento renda fixa, que no momento ainda é uma taxa de remuneração baixa, apesar de que está subindo agora com a elevação da taxa de juros, ou você tem opções de risco, né? Opções em bolsa, opções de fundos, que requer aí uma certa aderência a risco, né? E o imóvel não, o imóvel é sólido, é muito resiliente, né? À crise, tem uma valorização comprovada no médio e longo prazo. E você tinha também o aspecto comportamental, né? As famílias vivendo mais a sua casa, nunca tinham vivido tanto a sua casa e, portanto, querendo, né, melhorar a sua casa, ampliar a casa, ir para uma nova casa, fazer investimento. Então, tudo isso daí gerou, né, quer dizer, a questão comportamental, a questão da liquidez, a questão da taxa de juro muito baixa, seja como comparação ao retorno do investimento, seja para tomada de crédito, né? Vamos lembrar, a taxa de juro para tomada de crédito nunca foi tão baixa para o crédito imobiliário. Tudo isso aí fez com que as famílias de Maringá, principalmente, fossem às compras e foram, né? Foram às compras, limparam a prateleira e deixaram o estoque aí no nível muito baixo. Mais uma pergunta importante, qual o perfil de imóveis mais procurados em Maringá? Bom, com relação ao perfil dos imóveis procurados em Maringá, não tem um perfil, né? Quer dizer, a oferta é muito diversificada, isso está muito ligado mais às motivações de compra de cada família, de cada investidor, né? Então, a gente vê desde imóvel econômico, né? Bastante imóvel econômico, portanto, para a primeira moradia, mas nós vemos também aí os imóveis da categoria super luxo, com um ticket de 3,5 milhões, imóveis acima de 2 milhões, sendo vendidos também com uma velocidade muito grande, né? Imóveis de padrão alto, padrão luxo. A concentração, naturalmente, né? O maior volume de oferta da cidade está na categoria de imóveis que a gente chama de padrão estándar, né? Que é a primeira faixa do SBPE, né? Da tomada de crédito via recurso de poupança, que é imóvel de 200 a 400 mil reais, né? A gente encontrou na cidade algo como 53 prédios, 53 empreendimentos, que lançaram quase 4 mil unidades, e quase 4 mil unidades, sobraram 400, pouco mais de 400 unidades, ou seja, 10%, quer dizer. Então, o maior volume colocado, imóvel padrão estándar, até 400 mil reais, como eu disse,
Essa oferta representou 40% dos prédios lançados, 35% das unidades colocadas, e hoje tem 10% só disponível. Depois você tem o imóvel de padrão médio, aquele que vai de 400 a 700 mil reais, também com uma colocação expressiva, né, de quase 1.500 unidades, aí com 12% de disponibilidade. Então, eu diria que, embora haja um perfil de oferta muito fragmentado, né, em todas as faixas de preço e de renda, com certeza as maiores colocações de produto vêm sendo no econômico, no standard e no médio, né, que, claro, representa a maior parte da população. E para encerrar nosso bate-papo, com a pandemia, haverá mudanças no perfil dos imóveis almejados pelos compradores? E quais são essas mudanças? Bom, as pesquisas, né, inclusive a gente agora está lançando uma pesquisa de oferta específica em Maringá, junto com o Sebrae, elas vêm detectando aí mudanças comportamentais no perfil da procura, né? Então a gente tem visto ao longo de um conjunto grande de trabalhos no Brasil, uma procura muito grande por imóveis maiores, né? Imóveis, por exemplo, com áreas como varanda. Varanda passa a ser um item de desejo muito grande. Uma cozinha mais espaçosa, já que as famílias passam a viver mais a cozinha, cozinhar, né? A história do home office, seja dentro do apartamento ou, melhor ainda, no próprio condomínio, né? Como um item muito forte, né, de procura, e também área de lazer, né, já que justamente vivencia-se mais a área de lazer nesses momentos aí, né, você tem uma fruição do lar muito mais significativa. Então a pandemia ela acabou trazendo alguns traços que afetam o comportamento de compra. Por exemplo, como eu disse, indo para imóveis de maior tamanho, imóveis horizontais também muito procurados, né? Inclusive com a questão do trabalho à distância, do home office, mesmo localizações que eram menos importantes, menos próximas, passam a ser valorizadas, desde que o condomínio seja um condomínio muito bom, né? Aí eu estou falando de imóvel horizontal. Mas os imóveis também mais centrais, muito valorizados pelo comércio de vizinhança, por fazer tudo a pé, por exigir um menor deslocamento, por fazer uma vida mais caseira, né? Então, de modo geral, a gente viu aí na pandemia alguns itens, como eu comentei, a questão da varanda, a questão da cozinha, a questão do home office, como itens mais desejados, mais idealizados, né? Mais procurados aí pelo consumidor, né? Uma demanda por um empreendimento também com mais área de lazer, com a característica da fruição maior, né? Então são coisas que a gente está vendo e que agora, na pesquisa que a gente está fazendo em Maringá, a gente vai conseguir detalhar e mostrar para vocês todos aí que nos escutam. Marcos, obrigado pela sua participação no nosso podcast. Bom, eu quero agradecer, né, a esse convite aí. A Brain ela é sempre um parceiro do Sinduscom Noroeste, do Sebrae Paraná e da CEBIC. Lembrando que os dados que a gente pesquisou para o Sinduscom, através do Sebrae, eles são comparáveis com a base nacional que nós já fazemos para a CEBIC, né? Então, para saber como é que está Maringá, comparado com Londrina, Curitiba, Florianópolis, São Paulo, qualquer outra cidade, é muito fácil comparar e verificar, portanto, se a cidade vai melhor ou pior comparativamente a outras cidades. É por isso que a gente, nesse nosso papo, veio mostrando que a cidade está efetivamente com um desempenho muito bom, mesmo quando a gente tem essa base de comparação com cidades, inclusive cidades de porte semelhante. Então, um abraço a todos, desejo a todos aí um segundo semestre excelente, um segundo semestre mais desafiador, já que a gente tem a pressão de custos e aí a própria inflação para o consumidor. Isso deve puxar o juro, isso deve dar uma segurada no crédito imobiliário, no sentido de encarecer um pouco esse crédito. Então temos aí um desafio muito grande,
O ano deve ser o melhor ano do mercado imobiliário no Brasil, o ano já está dado, mas o desafio se coloca principalmente para a virada do ano, para 2022, em que a gente vai ter que ter aí um trabalho cada vez mais de inteligência e cirúrgico, e para isso a Brain se coloca à disposição do Sinduscon Noroeste, de seus associados, para trabalhar junto e desenvolver esse mercado e essa bela cidade que é Maringá. Muito obrigado, viu, pessoal? Conversamos com Marcos Catalian, sócio da Brain Inteligência Estratégica, empresa contratada pelo Sinduscon e Sebrae para realizar pesquisas sobre o mercado imobiliário de Maringá. Obrigada por acompanhar mais uma edição do nosso podcast. Construção e Inovação, o podcast do Sinduscon Paraná Noroeste.